Olá, sejam bem-vindos de volta ao Dicas da Tininha. Como mulher, eu aprecio muito mulheres heroínas. Mulheres que, pela sua coragem, determinação, pela sua inteligência e influência, tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da raça humana. Uma dessas heroínas foi uma desconhecida chamada Raab. Raab é uma personagem bíblica que nos ensina muito sobre fé e coragem. Na sua história nós podemos também ver a graça, a bondade e a providência de Deus em tornar uma anónima uma heroína da fé, uma das poucas mulheres a entrarem na linhagem de Jesus. Esta história mostra que não há limites para a misericórdia divina, nem há pessoas inalcançáveis. Então quem era Raab? O seu nome significa amplo ou abundante. Raab era uma cananeia. Os cananeus eram uma nação pagã que adorava ídolos como Baal, o deus da tempestade, ou Aserá, a deusa da fertilidade. O culto a esses deuses incluía orgias, prostituição, ofrendas e até sacrifício de crianças. Daí se deduz que Raabe talvez tivesse uma hospedaria ou um bordel, dado ser algo habitual na cultura. Ela vivia em Jericó, cidade-fortaleza rodeada por dois enormes muros que estavam separados um do outro por 5 metros de separação. Segundo o Dr. John Gastron, fundador do Instituto Britânico de Arqueologia de Ankara, o muro externo tinha cerca de 2 metros e o muro interno tinha 4 metros de largura. Eram construídos por tijolos de argamassa e por isso não eram muito sólidos e estavam ligados entre si por casas, tal qual como a casa de Raabe, que ficava sobre o muro externo. Jericó caiu em 1400 a.C. para as forças israelitas, depois de um enorme terremoto ter destruído os muros que protegiam a cidade. Então, o que é que a história desta mulher nos ensina para hoje, para a nossa vida moderna? Quais as aplicações que nós podemos tirar da história dela? A primeira lição, o primeiro ponto é este: a importância da fé. Os habitantes de Jericó tinham ouvido relatos de como os israelitas estavam a marchar e estavam a chegar, e eles estavam tremendo de medo. Nas próprias palavras de Raabe, ela disse: porque nós ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seiom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficámos desanimados por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. E Raabe acreditou que aquele Deus que tinha feito maravilhas de abrir o mar vermelho para o seu povo passar em seco, que tinha afogado os exércitos de Faraó no mar vermelho, que tinha destruído os 2 reis amorreus na passagem dos israelitas. Aquele Deus era o Deus verdadeiro e não os deuses dos seus pais, os deuses da sua nação. Isto mostra-nos que ela já tinha no seu coração um desejo de conhecer mais por este Deus, um temor pelo Senhor, um profundo respeito, e que demonstrava adoração pelo Senhor do Universo. Ela acreditava que Deus podia protegê-la, mesmo numa situação difícil. E isso ensina-nos que a fé é fundamental para enfrentarmos os desafios da vida. Hebreus 11:31, quando fala da galeria dos heróis da fé, ele menciona Raabe. O autor de Hebreus diz: pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os que foram desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Ela entendeu que o seu povo estava destinado à ruína e ela tomou uma decisão estratégica para se salvar a si própria e à sua família. Como? Josué tinha enviado 2 espiões, Salmão e Hiru, para espiarem as defesas de Jericó. De alguma forma, o rei da cidade foi avisado que havia estrangeiros e que eles tinham entrado na casa de Raabe. Ela ajudou-os prontamente, escondendo-os debaixo de canas de linho no seu terraço, enquanto que os soldados do rei vasculhavam a sua casa. Em troca, Raabe pediu apenas àqueles 2 espias que tivessem misericórdia da sua família e dela própria, e que a protegessem como ela os tinha protegido. De facto, depois que Jericó caiu e que as muralhas vieram abaixo, a casa de Raabe ficou intacta
E dentro dela estava não só Raabe, mas os seus parentes, e todos eles foram salvos da batalha que se deu a seguir à conquista de Jericó. Não só ela foi salva, como ela passou a viver entre os hebreus e até casou com Salmão. Dessa união nasceu Boaz. E quem é Boaz? Boaz é o bisavô do rei Davi. Por isso, desta forma, Raabe fez parte dos ascendentes de Jesus e entrou para a linhagem do Messias. Uma mera prostituta, uma estrangeira, uma cananeia, uma anónima, uma pessoa que ninguém daria nada por ela. Ela está até hoje na linhagem de Jesus, porque ela demonstrou fé no Senhor dos Exércitos. O segundo ponto que eu gostaria de referir nesta história e que nos ajuda a aplicar aquilo que ela fez para a nossa vida é coragem para agir. Coragem para agir. Raabe não teve apenas fé, mas ela tomou coragem para dar passos em função da sua fé. Ela escondeu os espias de Israel na sua casa, ela protegeu-os dos soldados de Jericó, ela arriscou a sua própria vida para ajudar aqueles espiões. E por isso ela demonstrou coragem necessária para colocar a sua fé em prática. Hebreus 10:35 diz-nos, portanto, não percam a coragem, porque ela traz uma grande recompensa. Se você está a passar por momentos difíceis, se você está a passar por momentos desafiadores, lembre-se, tal como Raabe enfrentou exércitos, enfrentou uma invasão, enfrentou a morte certa. Ela olhou a morte nos olhos e ela disse, não, eu creio que este Deus que abriu o mar vermelho aos hebreus, este Deus é o verdadeiro Deus e Ele tem poder para me salvar a mim também. E o terceiro ponto, daquilo que nós podemos tirar da história de Raabe e aplicar na nossa vida moderna, é a redenção que Deus tem para cada um de nós. Raabe não era uma pessoa perfeita, ela tinha falhas, ela era uma proscrita da sociedade, ela era uma pessoa que ninguém olhava duas vezes. Ela era apenas uma mera mulher aos olhos daqueles reis poderosos, daqueles soldados e se calhar da própria sociedade de Jericó. Mas ela era uma mulher cheia de fé, cheia de coragem, de resolução e de ousadia. E por causa da sua fé e da sua coragem, Deus não só a redimiu, Deus salvou a sua família e Deus usou-a para cumprir os seus propósitos, ao trazer através dela, da sua união, do seu casamento com Salmão, o bisavô do grande rei Davi, o rei que trouxe a Era de Ouro à nação de Israel, que unificou todas as tribos e cujo reinado é celebrado pelos judeus até aos dias de hoje. Ela também se tornou uma ascendente de Jesus Cristo. E a sua história ensina-nos que Deus pode utilizar qualquer pessoa para fazer grandes coisas. Então, se alguma vez se sentiu, ou até se sente agora, inútil e que não tem jeito para fazer nada, que a sua vida é meramente ser um anónimo e que nada advirá de bem ou de proveitoso através de si, não aceite isso. Porque Deus pode utilizar qualquer pessoa. Basta que nós sejamos sinceros e que nós nos deixemos usar por Deus como instrumentos do seu propósito, da sua vontade aqui na terra. Mateus 1, 5, 6 diz: ela deu à luz Boaz, que foi pai de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Será que ela sabia que um dia iria ser bisavó de um rei? Seguramente que não. Mas ela agiu em fé e ela agiu em coragem. E vejam até onde a sua fé e a sua coragem a levaram. A tornar-se uma israelita, a tornar-se uma mulher casada, a tornar-se uma mãe, a ter uma herança e uma descendência virtuosa e uma descendência excelente com Boaz e com o rei Davi. E se lembram, Boaz foi também o remidor de Ruth, uma outra estrangeira que pela sua fé também entrou na linhagem do Senhor Jesus. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Hoje estamos aqui a falar de Raabe, a heroína da fé. Por fim, e como conclusão, eu queria dizer que nós podemos aplicar todos estes pontos à nossa vida moderna. A história de Raabe pode parecer muito distante, mas nós podemos aplicar as suas lições na nossa vida. Assim como Raabe, nós podemos ter fé e confiar em Deus, que a sua vontade e os seus propósitos são sempre os melhores. Mesmo que as circunstâncias nos pareçam desafiadoras, mesmo que o momento que estamos a viver esteja a ser difícil. Ele pode ajudar-nos nas situações mais negras da vida. Podemos agir com coragem e da maneira certa, sabendo que, mesmo que vamos contra a maioria, se nós estivermos do lado de Deus, nós estamos do lado vencedor. Assim como Deus remiu a vida de Raabe,
Ele pode redimir a nossa vida e pode usar-nos para cumprir os seus propósitos. Deus disse a Josué, lá no capítulo 1, versículo 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará consigo em todo o lugar por onde andar. E esta é também a promessa que eu vos deixo hoje. Sejam fortes, não desanimem, tenham coragem, porque Deus estará consigo por todo o lugar onde andar. A história de Rahab é uma fonte de inspiração, não só para as mulheres, mas para os homens também. Nos nossos dias, nós podemos aprender com a sua fé, com a sua coragem, sabendo que a sua fé e a sua coragem, elas se transformaram em redenção. E da mesma maneira, Deus redime os nossos dias, Deus redime os nossos sofrimentos, Deus transforma a nossa dor em bem. E a única coisa que Ele pede de nós é fé e coragem. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para si. Se ainda não subscreveu o canal, aproveite e subscreva agora. Coloque aí o seu gosto, o seu comentário, partilhe com alguém que está a precisar de ouvir uma mensagem de coragem. E eu conto convosco no próximo Dicas da Tininha, no próximo sábado. Até lá, sinta-se amado, porque Deus o ama.